Imagine viver em uma época em que ninguém sabia o que era um vírus ou uma bactéria. Não existiam vacinas, antibióticos ou hospitais como conhecemos hoje. Quando uma doença surgia, ela podia se espalhar sem controle, atravessar continentes inteiros e matar milhões de pessoas. Ao longo da história, epidemias devastaram impérios, mudaram a sociedade e transformaram o rumo da humanidade. Hoje vamos conhecer algumas dessas pandemias com um passado descomplicado. Peste Negra. Uma das mais famosas foi a Peste Negra, que atingiu a Europa, o Oriente Médio e parte da Ásia entre 1347 e 1351. A doença era transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos. Os infectados sofriam com febre alta, dores intensas e inchaços escuros chamados bubões, que deram origem ao nome peste bubônica. Em apenas 4 anos, estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas tenham morrido, eliminando uma parcela enorme da população europeia na época. Durante esse período, surgiram os famosos médicos da peste, vestido com longas roupas pretas de couro encerado, luvas e máscaras com bicos semelhantes aos de pássaros. Eles se tornaram um dos símbolos mais assustadores da história das pandemias. O bico da máscara era preenchido com ervas aromáticas, cânfora, flores secas e até vinagre. Na época, acreditavam-se que as doenças eram transmitidas pelo chamado ar ruim, ou o ar contaminado. As ervas serviriam para filtrar esse ar. Eles também carregavam bengalas para examinar os pacientes sem tocá-los diretamente, tentando reduzir o risco de contágio. Mas a peste negra não foi a primeira grande catástrofe. Séculos antes, no ano 541, surgiu a peste de Justiniano, considerada a primeira pandemia de peste bubônica registrada na história. Ela se espalhou pelo Império Bizantino e por regiões da Europa, Ásia e Norte da África. Historiadores estimam que entre 25 e 50 milhões tenham morrido. Em algumas cidades, milhares de habitantes faleciam diariamente e faltava pessoas até mesmo para recolher e enterrar os corpos. Somente na capital, Constantinopla, acredita-se que cerca de 1/4 da população tenha desaparecido. O próprio imperador Justiniano foi infectado, mas conseguiu sobreviver. Outra doença que aterrorizou a humanidade foi a varíola. Extremamente contagiosa, ela causou febre intensa, seguida pelo surgimento de feridas dolorosas por todo o corpo. Muitas vítimas morriam, enquanto sobreviventes frequentemente ficavam cegos ou carregavam cicatrizes permanentes. Ao longo dos séculos, a varíola matou centenas de milhões de pessoas e foi uma das doenças mais letais da história. Mas a história da varíola também se tornou uma das maiores vitórias da ciência. Graças a uma campanha mundial de vacinação, o último caso natural da doença foi registrado em 1977. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a erradicação da varíola, tornando-se a primeira e até hoje a única doença completamente erradicada do planeta. No Brasil, o último caso ocorreu em abril de 1971, na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha do Rio de Janeiro. As epidemias também tiveram um papel decisivo na conquista das Américas. Quando os europeus chegaram ao continente, trouxeram doenças como varíola, sarampo e gripe. Os povos indígenas nunca haviam tido contato com essas enfermidades e por isso não possuíam imunidade contra elas. Em algumas regiões, mais de 90% da população indígena desapareceu em poucas décadas, provocando uma das maiores tragédias demográficas da história. O mais assustador é que durante grande parte desse período, ninguém compreendia como as doenças realmente se espalhavam. Muitos acreditavam que epidemias eram castigos divinos, maldições ou resultado de forças sobrenaturais. Alguns tratamentos incluíam sangrias, mistura de substâncias perigosas e práticas que frequentemente pioravam a condição dos pacientes.
Somente com o avanço da ciência, da microbiologia, da vacinação e da medicina moderna, a humanidade começou a entender os verdadeiros causadores da doença e a desenvolver formas eficazes de combatê-las. Hoje, muitas enfermidades que aterrorizavam nossos antepassados podem ser prevenidas ou tratadas graças a descobertas conquistadas ao longo dos séculos de pesquisa. Mas imagine por um instante viver naquela época, sem remédios, sem vacina, sem saber o que estava causando a doença. Agora eu quero saber, se você pudesse voltar no tempo, qual dessas epidemias teria mais medo de enfrentar?